Eu gostaria que nós lêssemos do verso 13 em diante. Vai ser uma leitura um pouco prolongada, mas nós vamos procurar entender o que o Senhor tem para nós nessa manhã. O título aí, Lucas 24, do verso 13 em diante, o título é Os discípulos no caminho de Emaús. Então nós vamos ler, eu não sei se você quiser ler aqui, a Bíblia deles talvez seja um pouco diferente da minha, mas como é muitos, eu vou preferir ler na minha. Então você fica atento ou na sua Bíblia, ou seguindo aqui, mas não fique só olhando, ok? Na sua Bíblia eu gostaria que você lesse, mesmo que você me escutasse, mas se você estiver olhando para cá, não fique só olhando, mas que você leia, porque é importante nós lermos, não só ver, mas ler e sentir o que a palavra de Deus nos transmite no momento em que nós estamos lendo, porque ela é vida e ela vai vivificar em nós. Amém? Então vamos lá. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Vamos lendo e vamos tentando aí. A Bíblia diz aqui, no mesmo dia. Que dia é este? É o que diz a Bíblia. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. No mesmo dia. Qual é o dia? Aqui está dizendo o dia em que Jesus ressuscitou. No mesmo dia em que Jesus ressuscita, esses 2 discípulos saem de Jerusalém e vão caminhando a uma estrada, a uma aldeia chamada Emaús. Verso 14. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Por que que os olhos deles estavam impedidos de reconhecer a Jesus? Há algumas coisas que nós precisamos entender. Aqui nós vimos que no verso 13, no mesmo dia em que Jesus ressuscita, esses discípulos saem de Jerusalém e vão para uma aldeia chamada Emaús. Emaús significa, deixa-me ver se eu me lembro, fonte de águas quentes. Fonte de águas quentes. Emaús significa fonte de águas quentes. Então eles saem de Jerusalém e vão para Emaús. No mesmo dia em que esse Jesus ressuscita. Então eles não estavam ainda certos de que Jesus havia ressuscitado. Havia alguns rumores, havia alguns comentários. Algumas mulheres tinham ido ao sepulcro, tinham visto o lugar vazio, mas não tinha ainda nenhuma certeza para esses 2 que Jesus havia ressuscitado. Então eles caminhando o caminho a essa aldeia Emaús, fonte de águas quentes, eles caminhavam e eles discutiam. E eles conversavam sobre os acontecimentos dos últimos dias. Quais eram os acontecimentos dos últimos dias? Vamos lá. Que Jesus tinha sido preso, que Jesus tinha sido crucificado, que Jesus tinha morrido e que até então, naquela tarde em que eles caminhavam domingo à tarde, Jesus ressuscita domingo de manhã e eles caminham de Jerusalém até Emaús cerca de 11 quilômetros. Então eles saem, Jerusalém quer dizer, se não me engano, lugar de paz. Então eles saem de Jerusalém, lugar de paz, e vão a fontes quentes, ou seja, aqui eles já estavam em um caminho diferente. Eles já não estavam no caminho ou no lugar onde Jesus
pediu para que eles estivessem. Então eles trocando ideias, caminhando, pois é, ele realmente foi preso, eles o condenaram, ele foi crucificado e ele morreu. Mas até agora nada de ouvir ou de ter a certeza de que ele ressuscitou. Então esses discípulos estavam, vamos dizer assim, tristes, estavam magoados, eles estavam, me perdoe a expressão, decepcionados com os acontecimentos, porque Jesus disse, eu vou ressuscitar no terceiro dia. Jesus morre na sexta, já era domingo à tardinha, eles caminhavam. E quando eles conversavam e discutiam o que tinha acontecido nos últimos dias, diz a Bíblia que Jesus, que havia ressuscitado e eles não tinham essa certeza ainda, aproxima-se deles e começa então a ouvi-los e a caminhar ao lado deles. E ao caminhar ao lado deles, ouve que eles diziam, pois é, até agora nada, não sabemos, e pois é, ele disse que ia ressuscitar, sabemos que foi crucificado, tudo que ele disse foi se cumprido, mas até agora a ressurreição nada. Então eles, presta atenção, desanimados, tristes, decepcionados, eles caminhavam, indo a Emaús. E então Jesus chega perto deles e lhes faz algumas perguntas, ou ele aproxima e começa a conversar com eles, e ele faz essas perguntas. O que vocês estão falando? Que comentário é esse que vocês estão aí trocando entre um e o outro? E eles então, um chamado Cleopas, diz o seguinte, tu és o único em Jerusalém que não sabe dos acontecimentos? Você mora aqui, você passou por aqui, você vive aqui, você não sabe das coisas que estão acontecendo dos últimos dias? Quais os últimos dias? De sexta-feira até aquele momento, que eu já disse, Jesus preso, condenado, crucificado e morto. Então você não sabe do que a cidade inteira comenta nesses últimos dias? E Jesus então diz assim, quais são os comentários? O que coisas eles falam? Vamos ler aqui? Vamos lá. Verso 16, para nós entendermos por que eles não reconheceram Jesus, eu já expliquei, mas vamos lá. Verso 16. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Por causa do que eu disse, a tristeza, a decepção. E também uma coisa, quando Jesus ressuscita, olha bem, ele não ressuscita mais aquele homem cansado, com aquelas marcas todas de sofrimento, porque a ressurreição o restaurou. Então, Jesus, mesmo sendo Jesus ressuscitado, algumas coisas, para quem se ressuscita, entendam isso, é diferente. Ele mostrou a Tomé as marcas das mãos, sim. Ele mostrou o lado direito, sim. Mas aquele semblante de quem era um sofredor não existia mais. Vocês me entendem? Quando nós ressuscitarmos, esse nosso semblante de cansaço, essas nossas ruguinhas, não vão mais nos incomodar. Essas quedas de cabelo não vão mais nos incomodar. Por quê? Porque nós seremos reformados ou transformados. Então nós seremos novas pessoas com novos semblantes, né? Esses nossos corpinhos abençoados, nós sempre seremos diferentes. Então entenda, não quer dizer que vamos passar por uma triagem e vamos reformar, não é isso. Mas algumas coisas serão arrancadas de nós, para que nós possamos ter um pouco mais de alegria. Me entendam, queridos? Aleluia. Então quando Jesus aparece para eles, no cansaço da caminhada, na tristeza, na decepção, eles não fitam tanto os olhos nele. Talvez até entendiam, essa voz não me é estranha. Mas eles estavam tão decepcionados e cansados e sem saber dos acontecimentos que não deram importância. Então nós vamos ver agora o verso 17 que diz: então eles perguntam, Jesus lhes faz a pergunta: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida em que caminhais? E eles
pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ou seja, será que só você não sabe o que está acontecendo? Agora vamos ver que aqui eles dizem pelo menos 4 coisas que eu entendi aqui, que eles reconheciam que Jesus era diferente. Vamos lá, o verso 19 diz o seguinte: quando Jesus pergunta para ele assim, quais coisas estão acontecendo, sobre quem, sobre o que vocês falam? Aí o verso 19 diz, e ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus. Primeiro, Nazareno. Olha bem, então eles reconheciam que Jesus vinha de Nazaré, ele era nazareno. A palavra nazareno é o símbolo a representação de quem mora em Nazaré. Então, nazareno. E também tem um outro sentido, e esse sentido eu gostaria até que você escrevesse, se você puder. Nazareno significa consagrado a Deus, ou que se consagra a Deus. Nazareno. Então eles estão dizendo a respeito do Nazareno, ou seja, a respeito daquele que é consagrado a Deus. Essa é uma dos pontos aqui. O segundo ponto, que era varão poderoso em obras. Ele sabia que Jesus, ele era consagrado a Deus, poderoso em obras, ok? E palavras diante de homens e de Deus. Jesus o Nazareno, varão profeta, olha bem, Nazareno, varão profeta, poderoso em obras. Eles sabiam que Jesus curava, libertava, realizava milagres, fazia tantas coisas, ressuscitou mortos. E poderoso em palavras, ou seja, eles reconheciam que as palavras de Jesus transformavam vidas, aconselhavam pessoas. Então eles disseram para Jesus, sem saber que aquele que eles perguntavam era o mesmo. Então eles detalharam, olha, ele é nazareno, profeta, poderoso em obras e nas palavras. Será que você não entende, nunca ouviu falar? Aí nós vamos entender que mesmo eles tristes, eles acreditavam, ou eles voltando, eles acreditavam em tudo que Jesus fazia. Só tinha uma coisa, que talvez aqui fica a dúvida de que eles não acreditavam: a ressurreição de Jesus. Porque quando Jesus conversa com seus discípulos antes, ele dá uma ordem para todos eles. E nós sabemos qual é esta ordem: permanecei em Jerusalém. Pula aí, e alguém lê para mim, ou coloca aqui para mim, por favor, verso 49, por favor, se pode. Deixa sua Bíblia aberta do jeitinho que está, e vamos ler todos juntos aqui. O verso 49 diz aquilo que Jesus havia dito para todos eles: aconteça o que acontecer, fiquem em Jerusalém. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles, obrigado, pode voltar. Eles tinham a certeza e sabiam que Jesus havia dito para todos antes que eles deveriam ficar aonde? Em Jerusalém. Mas eles saem do lugar de paz, que é Jerusalém, lugar de paz, e vão para fontes de águas quentes. Ou seja, eles saem de um caminho ordenado e caminham para o outro. Neste período, Jesus então aparece para eles. E aqui no verso 49, não precisa colocar, nós já lemos. Eles então entendem o plano do Senhor, e eles então voltam
para Jerusalém. Ou seja, eles deixam o caminho de Emaús, a fonte de águas quentes, que é um outro caminho, e volta para o caminho onde Jesus havia dito que era Jerusalém, lugar de paz. Alguém me entende nessa manhã? Amém. Então vamos lá, verso 20. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isso, e já este é o terceiro dia em que tais coisas sucedem. O que eles estão dizendo? Eles estão dizendo assim, olha, nós esperávamos que esse, que foi citado aqui agora, Nazareno, profeta, poderoso em obras, grandioso nas palavras, redimisse Israel. O que eles estavam achando, ou o que eles pensavam? Eles achavam que quando Jesus viesse, o prometido, ele iria tirar Jerusalém do jugo dos romanos. Então o povo achava que Jesus viria para libertar Israel do jugo, da opressão romana. Só que Jesus não fez assim. Jesus fez muito mais. Jesus veio para dar vida. Jesus veio para perdoar pecados. Jesus veio para quebrar os grilhões. Eles esperavam coisas visíveis. Eles esperavam um livramento do jugo dos romanos. Mas Jesus veio quebrar todos os grilhões do inferno para dar a cada um, a eles, a mim, a você, a nós, a libertação e o direito de novamente reencontrarmos com Deus, igreja. Então eles não entendiam. E por isso eles dizem, esperávamos que fosse esse que iria nos ajudar. Vamos lá. 22. É verdade, e eles ainda falando, é verdade que também algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada no túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem visto uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. Olha bem, a certeza deles não era total. Por isso eles estavam tristes, decepcionados e voltando. Eles haviam ouvido, ou tinham ouvido, algumas coisas que as mulheres falaram, que elas tiveram uma visão de anjo. E que os anjos disse, ele vive. Mas não tinha ainda uma certeza. Nós só vamos ter a certeza de que realmente somos salvos, queridos. Nós somente vamos ter a certeza de que realmente a minha vida, ela é protegida, ela é salva pelo Senhor, quando nós realmente tivermos um encontro com Ele. Não adianta falar, eu amo a Deus, nós precisamos encontrá-lo. Eu gosto de Deus, eu gosto de igreja. Não é o importante, não é o suficiente para nós sermos salvos. Nós só seremos salvos no dia, na hora, no momento em que nós tivermos realmente um encontro com o Senhor, que abale nossas vidas, que transforma-nos por dentro. Não apenas a nossa visão, eu gosto dos hinos, eu gosto de ouvir o pastor fulano, eu gosto da mensagem do pastor ciclano. Isso não nos salva. O que nos salva, na verdade, é nós entendermos que as promessas do Senhor que estão nesse livro, nas tuas mãos, nas nossas casas, e que são pregadas nos púlpitos das igrejas, é a mensagem do poder transformador do sangue do Senhor Jesus. Aleluia. Então, se eu acredito que esse sangue me lava, eu preciso acreditar que eu já sou salvo. Aleluia. Amém. Entenda, igreja? Amém. Porque não adianta eu carregar esse livro e viver na dúvida. Será? Mas eu, coitado de mim. Sim, coitado de você, coitado de mim, coitado da humanidade. Nós não merecemos nada, por isso somos coitados. O que Jesus fez por nós foi por amor, não porque
não é porque você merece, é porque Jesus te ama. Aleluia! Oh, glória! Deus seja louvado. Oh, isso é muito importante. Há uma palavra de João Calvino, um pensamento de João Calvino. João Calvino foi um cristão francês, e ele viveu nos anos de 1500 e alguns quebrados. E ele então trouxe essa palavra, e eu gostaria de te dizer aqui, palavra de João Calvino. Nossa dignidade está no reconhecimento da nossa indignidade. Repetindo, nossa dignidade está no reconhecimento da nossa indignidade. Ou seja, nós precisamos reconhecer que não somos merecedores, mas entender que o Senhor Jesus nos amou mesmo assim. Eu não sou digno de estar aqui em cima, mas Ele me amou tanto e me colocou aqui. Você não é digno de ser salvo, porque todos nós somos pecadores. Mas Ele nos amou tanto e nos ama tanto, que Ele deu a sua vida. Ele se colocou na cruz e nos tirou da cruz. Por que Ele foi para a cruz? Porque Ele ama você e não quer ver você sofrer. Então Ele nos livra da morte. E nos dá o direito de salvação. Alguém me entende? Diga graças a Deus. É esse Senhor que aqueles homens comentavam. Estavam tristes, porque não esperaram, presta atenção, eles não esperaram os resultados, eles não esperaram o final dos acontecimentos. É o que muitos de nós fazemos, estamos no caminho que o Senhor trilhou por nós, mas como às vezes esse caminho é um pouco longo, nós desanimamos e voltamos para outros caminhos, voltamos atrás. Não, nada dá certo, não tem jeito, não, esse caminho não é para mim, eu não consigo. Você não consegue? Pede ajuda, porque Ele está pronto para nos ajudar. Aleluia, Jesus. Entenda, aqueles homens estavam caminhando tristes, decepcionados. O que acontece com eles? Enquanto eles falavam, pois é, nós esperávamos a restauração de Israel, mas até agora nada. Já é o terceiro dia, e ele disse que ia ressuscitar no terceiro, mas já é o terceiro e já está terminando, porque já era mais a tardinha, e agora nós ficamos a ver navio, perdemos tempo servindo a Ele. Ele morreu e tudo acabou. Querido, Jesus aparece para eles e dá neles uma injeção de ânimo, e diz a Bíblia que ele começa então a percorrer a Bíblia desde Moisés até os últimos profetas, e ele começa a dizer, honestos, ou seja, incrédulos, pessoas que não perseveram, vocês que não entendem, que querem tudo rápido no estalar dos dedos. Espere um pouco, entenda, olha, foi necessário que o Senhor morresse, foi necessário que Ele se entregasse para que as coisas mudassem. Aleluia! Foi necessário que esse Senhor que vocês dizem, Nazareno, profeta, poderoso em obras, maravilhoso em palavras, foi necessário que Ele se entregasse, morresse e ressuscitasse para que houvesse uma mudança para vocês. Aleluia! A mudança não foi para Jesus. A mudança é para você. Diga para o seu irmão, diga assim, a mudança é para você, meu querido. Maravilha. A mudança é para você. A mudança é para mim. Por que eu posso estar no púlpito hoje? Porque Ele mudou a situação. Porque você pode hoje andar na rua de cabeça erguida e olhar para a sua família, os seus filhos e dizer, nós servimos a Deus porque Ele mudou a situação. Porque se não fosse assim, nós não poderíamos nem dizer que éramos cristãos. Mas Ele mudou. Eu não tenho poder. Tem. E o poder que Ele deu é o poder de você dizer, eu escolhi a Jesus. É um grande poder de escolha. Eu vou à igreja. Por que você pode vir à igreja? Porque Ele te deu
poder, o direito de caminhar e dizer: eu vou à procura do meu Senhor, porque se ele não tivesse morrido, nós não teríamos um lugar para cultuá-lo. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, praise the Lord. Aleluia. O que ele fez, nenhum outro pôde fazer. Princesa Isabel assinou a lei áurea, libertando os escravos. Mas até hoje, me perdoe, os de cores são tidos como inferiores, me perdoem. Mas quando Jesus ele quebra os grilhões do inferno, ele quebrou para todos por igual. Qualquer raça, qualquer cor, qualquer tamanho, gordo, magro, feio, amarelo, azul, amarelo, careca, gordo, cabeludo, feio, bonito, não importa. Quer aceitar Jesus? Quer me reconhecer no meu sacrifício na cruz? Então vem para os braços do meu Pai. Oh, aleluia! É para todos. Amém. Glória a Deus. É para todos. Vamos lá. Verso 25. Oh, Jesus chama eles de incrédulos. Eu não sei como está a sua Bíblia. Minha Bíblia está nécios. Tem alguma tradução diferente aí? Só para a gente comprovar aqui. Tem alguma Bíblia diferente? Nenhuma? Foi igual. A Stephanie tem todos. Tolos. Insensatos. Insensatos, olha só. Nécios, tolos, insensatos, algumas vão dizer incrédulos. Pessoas que não acreditam são tolos. Os tolos perdem a salvação, porque não acreditam. Os insensatos perdem a salvação, porque não acreditam. Por isso que não é fácil, mas me perdoe. Eu vou dizer aqui, vou abrir um... Obrigado. Como é que chama dos americanos assim, né? O americano gosta de fazer. Vamos inventar um tiquinho. Então vamos abrir um... aqui. Obrigado, parênteses. É muito importante que nós acreditemos no impossível. Porque não é fácil qualquer pessoa acreditar que vai para o céu. Tem que ter um esforço de fé. E você tem que bater o pé. E trabalhar na sua mente, dizer: Jesus morreu por mim, eu sou lavado pelo sangue dele, meus pecados são perdoados e eu sou salvo. Amém. Porque se nós não batermos o pé, irmãos, bater o pé quer dizer acreditarmos e lutarmos contra isso, a maioria de nós vamos estar na igreja há anos e anos e anos, e quando Jesus voltar, você ficou na igreja, mas você não crê no que você pode receber. É a mesma coisa que você trabalhar a semana inteira para mim, esperando receber o seu salário. Chega no dia do seu salário, não tem cheque para você. What? Não tem. Por quê? Porque você trabalhou mal. Mas eu passei uma semana, sim, você passou uma semana, mas estragou essa porta, não fez aquilo direito, teve que repintar tudo que você fez, perdeu tempo. Então, para que nós não percamos tempo, não venhamos a perder tempo, nós temos que acreditar no seguinte: eu realmente sou salvo por Jesus. Igreja, repita comigo isso aqui, e você precisa gravar isso assim. Vamos lá, igreja, todo comigo. Eu sou salvo. Eu sou salvo. Pelo Senhor Jesus. Meu Senhor. O sangue dele me lava por completo. Meus pecados foram apagados. Eu sou salvo. Eu sou salvo. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Se
Bíblia diz. E o que Jesus disse para eles? Vocês precisam crer. E para que vocês creiam, vamos voltar lá atrás. Olha o que Jesus faz com eles. Eles caminhando para Emaús. Quem poderá nos defender? Agora estamos só. A vida, dor. E Jesus aparece para eles e fala: para aí. Vocês estão indo em caminho errado. Eu vou dizer para vocês e mostrar para vocês desde o início. Olha, Moisés, fulano, ciclano, Beltrano, Daniel, Malaquias e fulano e ciclano, tudo isso foi preciso acontecer e escreveram a meu respeito e foram preparando a todos para que esse dia acontecesse. É o que Jesus está dizendo para eles. Para que hoje acontecesse isso, houve uma preparação e vem lá de trás. Alguém está comigo? Então Moisés vem trazendo uma fé, uma crença, uma explicação. Isaías promete 700 anos antes de Jesus chegar, e um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre o seu nome, e seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade, o príncipe da paz. E para que as pessoas pudessem, está chegando alguém, está vindo alguém, alguma coisa vai acontecer, algo novo está surgindo, está aproximando, já veio? Não. Nasceu ali? Não. Nasceu onde? Ainda não sei, mas vai vir. E aí acontece, e ele morre, e as pessoas não acreditam no que ele fez por nós. Por isso que eu disse, nós temos que bater o pé e acreditar. Ele ressuscitou. Aleluia. Ele nos lavou. E ele nos deu a promessa de 24:49. Qual é a promessa de 24:49? Ficai em Jerusalém. Até que? Até que? Do alto seja revestido. E eu tenho certeza que o Espírito Santo já revestiu a sua vida. Amém. Eu tenho certeza que o Espírito Santo já envolveu o seu ser. Porque na medida, na hora, no dia em que nós aceitamos Jesus, o aceitamos como Senhor, controlador da nossa vida, o Espírito Santo veio e moveu a nossa vida. Alguns talvez vão mudar por completo, mas tenha paciência, porque o trabalho do Espírito Santo é nos moldar, aleluia, é nos transformar, é cortar algumas penas, é cortar algumas asas, é cortar as nossas unhas, é cortar um pedaço da língua, é abrir os nossos olhos, é limpar os nossos ouvidos, é purificar o nosso coração. A vontade e o desejo e o trabalho dele é mudar aos poucos a nossa vida. Para quê? Para que entendamos que toda essa palavra vem se cumprindo em nós até o dia em que ele nos chamarmos. Amém. Vamos lá, eu preciso terminar. Vocês estão me entendendo? Amém. Amém? Tem alguém aí? Amém. Oh, meu Deus, me ajuda, acorda esse povo. 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito estava em todas as Escrituras. Então, olha bem, não foi apenas, Jesus está vindo, Maria vai engravidar, Jesus nasceu. Não, irmãos, houve uma preparação para que as pessoas pudessem entender. Esse que veio realmente é o prometido. Aleluia. Esse que morreu realmente é o prometido. Este que ressuscitou realmente é o prometido. 28. E quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fizeram menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Jesus ressuscita de manhã, eles saem de Jerusalém e caminham, já é a tardinha. Jesus aparece para eles. Irmão,
Irmãos, interessante aqui que Jesus se preocupa com todos. Haviam vários discípulos em Jerusalém. 2 saem de Jerusalém e vão a um outro caminho. Eles vão pegar um atalho, um caminhozinho diferente. Ah, não, é só hoje. Ah, não tem problema. Depois, qualquer coisa, a gente volta para a presença de Deus. Depois eu conserto com Deus. Deus é amor. Irmãos, Jesus está de olho em nós. E quando ele viu que 2 discípulos estavam desgarrando, ele fala, pera, não posso perder vocês. E ele vai até ele e ele os resgata. Essas voltinhas que a gente dá na vida, Deus está sempre de olho em nós. E Ele está sempre colocando alguém, por isso que ele fala assim, nossa, não posso ir em lugar nenhum, tem sempre alguém me vigiando. São os olhos de Deus, muitas vezes, fazendo com que a gente fale assim, opa, não posso fazer isso, ia fazer, mas não posso. Olha, aquela pessoa ali me conhece. Acontece com você não, né? Aqui não, né? Aqui não. Com a gente. Aí a gente fala assim, nossa, onde é que eu fui fazer? Nossa, o que eu vim arrumar? É o Senhor nos procurando e fazendo com que a gente volte desse atalho e caminhe no caminho, por mais que seja difícil. Porque é esse caminho que Ele preparou para nós. Não é o outro caminho, é esse caminho. Quando o Senhor diz assim, é para você. Assim, é para você. Peraí, Deus está falando com você ou não está nesse momento? Deus está falando. Aí, nós vamos ver aqui que esses homens, eles só tiveram os olhos abertos porque eles tomaram 3 decisões. Já estou terminando. Esses homens tiveram os olhos abertos porque quando eles veem Jesus no caminho, eles estavam, que me perdoe, meio que chinês, meio que japonês, né? Então eles no caminho, eles olham e não reconhecem. A tristeza, a dor, o sofrimento, a espera tão longa, o cansaço no caminho. Aí o que acontece? Eles decidem tomar 3 decisões. Há 3 atitudes aqui que esses homens tomaram. Para a gente tentar terminar. Só assim os olhos deles se abriram e puderam reconhecer realmente aquele que caminhava com eles e que realmente havia ressuscitado e que era Jesus. Vamos lá, para a gente tentar terminar aqui. As 3 coisas. Vamos ver o verso 30. E aconteceu o quê? Quando estavam... Não, 29, desculpe. E eles o constrangeram dizendo, fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Fizeram um convite. Olha bem, o Senhor nunca rejeita nenhum convite de ninguém. Ele sempre está pronto para receber o nosso convite. Verso 30. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou, e tendo partido, lhes deu. Presta atenção. 31. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Alright? Hello? Pegaram aí? Amém. Eles o convidam para entrar. Senhor, o senhor vai seguir? Está tarde, entra, vamos aqui, nossa casa está aqui, venha ficar conosco. Eles o convidaram, ele aceita, ele entra. Quando ele entra, eles lhe oferecem alguma coisa. Como o costume deles era lavar os pés das pessoas e dar um pedaço de pão. Costume deles. Ele entra, naturalmente eles lavam os pés, naturalmente ele pega o pão que eles lhe dão, e quando ele parte o pão, ele dá graças. Eles
coisa. Já vi essa cena antes. Já vi isso acontecer antes. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Se não me engano, Mateus 14. Deixa eu ver. Se não me engano, eu acho que eu ia colocar e não coloquei. Quando Jesus está com aquela multidão. E ele então pega o pão. E Jesus, se não me engano, Mateus 14, se não me falha a memória, já que eu estou ficando meio velho, eu não anotei aqui não, mas eu ia anotar e não anotei. Mas nós vamos ver que Jesus, ele pega o pão, ele consagra o pão. Realmente eu não coloquei. E no ele consagrar o pão, Mateus, me parece, Mateus 14, 19. Olha para mim se eu estou bem de memória. Coloca para nós se for. Mateus 14, 19, não? Ok, então vamos lá. Vamos entender aqui. Vamos precisar ver aqui que deixa eu ver o que diz Mateus aqui. Se não me engano, eu não estou errado não, hein? Deixa eu ver, 14... Aqui, Mateus 14, 19 diz assim. Ele colocou lá. Ótimo, obrigado. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos seus discípulos, e estes, as multidões. Quando Jesus, lá em Lucas 24, ele entra na casa e pega o pão, e ele parte o pão, e ele consagra, olha que lindo, queridos. Eles lembram de uma coisa, já vi essa cena antes. Estas mãos não são diferentes, não são estranhas. Esse jeito de pegar o pão, de dar graças, eu me lembro. Aí eles voltam e lembram que Jesus havia partido o pão, dado para eles, e que eles distribuíssem para a multidão. Aí os olhos deles se abrem. Olha bem, irmãos, por que os olhos deles se abrem? Porque eles viram um gesto. Às vezes nós falamos assim, mas as pessoas ficam me vigiando, as pessoas ficam, irmãos, as pessoas estão ao nosso redor e eles querem ver um gesto nosso, de que realmente se somos de Deus ou não. Aqui eles lembraram e eles voltaram ao tempo, no simples partir de pão e dar graças. Quando Jesus parte o pão, os olhos deles se abrem. E quando eles reconhecem o Senhor, aí acontece uma coisa, olha bem, Jesus, aqui a Bíblia não diz, mas quando os olhos deles se abrem, automaticamente Jesus diz assim, já fiz o meu papel, já mostrei para eles que eu realmente cumpri, falei que ia ressuscitar e ressuscitei. E ele desaparece. Por que Jesus desaparece de perto deles? Porque ele tinha outras pessoas para lhe apresentar e mostrar para eles, não duvidem do que eu disse para vocês, tudo que eu prometi está se cumprindo, tudo que eu falei está acontecendo, acreditem, não saiam do caminho, não desistam da sua meta, não desobedeçam a minha palavra, mas façam aquilo que eu disse para que façam, voltem e comecem a realizar, a pregar, a orar, a ungir, a curar e a abençoar as pessoas. Glória a Deus, aleluia. Então nós vamos ver 3 gestos ou 3 coisas. Primeiro, convidaram Jesus para entrar na casa deles. 28 e 29, já falamos. Segunda coisa, deram a oportunidade, olha bem, de Jesus assumir a mesa. Porque quando eles pegam o pão e dão a ele, é ele que assume a liderança da casa e é ele que consagra o pão. Muitas vezes nós queremos que Jesus esteja conosco, mas não damos a ele a liderança para assumir a nossa casa. Então eles deram a ele o direito de assumir a mesa.
ele que consagrou. E quando ele consagra, os olhos abrem e ele diz: a minha parte está feita. Amém. Aleluia. Glória a Deus. E a terceira coisa, vamos terminar aí. 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles. Glória a Deus. Aleluia. Quando eles viram, os olhos se abriram. Oh, esse é Jesus. Jesus esteve conosco. Jesus comeu conosco. Jesus entrou na nossa casa. Jesus consagrou o pão na nossa casa. Oh, Jesus falou conosco. Oh, Jesus realmente ressuscitou. Eles então entendem que o caminho, a fonte de águas quentes, não era o caminho deles, mas um lugar de paz. Voltaram para onde Jesus havia mandado, lá em Jerusalém. E lá em Jerusalém eles encontraram com os outros e começaram então a anunciar, a falar, a dizer e a se multiplicar. A força deles cresceram. Por quê? Porque o partir do pão significa muito. E é o que nós vamos fazer nessa manhã: partir o pão, participar do cálice, esse cálice que nos lava, esse sangue que nos perdoa, esse sangue que nos purifica e esse pão que nos alimenta, que é a palavra do Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém. Estamos prontos para isso? Não é apenas vir. Uma vez no trabalho, meu chefe de sessão pregava para ele e ele criticava muito. E um dia ele disse, não era ele, mas só ele, mas vários. E a gente tinha lá um turminho de crente que na hora do almoço, oh, que saudade eu tenho. A gente se reunia, comia rapidinho, ia lá para baixo, perto das bobinas, que a gente trabalhava em fábrica, e a gente ia orar. E nós íamos orar e depois de uns 5 minutos de oração, orando no meio da fábrica, no meio das bobinas. São rolos de papéis, a gente pode mexer com papel, saquinho de papel, essas coisas. Então tinha um galpão imenso, e só havia crente orando de um lado, crente de outro, devia ter uns 6 ou 7 mais ou menos. E a gente orava e depois vinha, e tinha um, me perdoe, já está nas mãos do Senhor, ele sofreu um acidente e morreu. Era um crente da Batista chamado, o apelido dele, me perdoe, era Bozó. E a gente chamava, Bozó, e ele não parava de orar, Bozó. E ele vinha, e era ele que pregava para nós. E ele então vinha e trazia a palavra, um crente perfeito. E esse colega, esse chefe de trabalho com outros, passavam, riam, criticavam, zombavam. E quando foi um tempo que eu fui ao Brasil, eu passando por essa fábrica, eu fui ver se eu tinha alguns amigos lá e fui visitar. Quando eu passo, eu encontro um que era desse tamanho assim, o tamanho do Davi. Se não me engano, o nome dele era Milton. E ele me reconheceu. Bira! Eu falei, ô meu amigo, como é que tá? Tudo bem? Ele falou, agora graças a Deus, eu preciso te falar uma coisa. Eu falei, o que foi? Por onde você tem andado? Eu falei, eu tenho andado aqui, ali e tal, já estou nos Estados Unidos, aquela coisa toda. Mas vim aqui ver alguns amigos, mas não acho ninguém, só vi você. Ele falou, não, a maioria já foi embora. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. Lembra que eu criticava, zombava, falava palavrão quando vocês oravam, quando vocês pregavam aqui? E eu ficava atrapalhando e criticando vocês? Hoje eu sou um de vocês. Amém. Glória a Deus. Que alegria, irmãos. Que alegria. As pessoas estão olhando e esperando um gesto nosso. É claro que muitos outros pregaram, muitos outros orientaram e oraram por ele. Mas você, eu, nós, fazemos parte desses muitos que juntos somos um corpo do Senhor. Que essa manhã, ao participarmos deste corpo, do sangue, nós possamos voltar a fazer, não aquilo que a igreja manda, não aquilo que os pastores mandam ou pedem, mas aquilo que o Senhor Jesus pede para que façamos. Volte e fique no seu lugar, pregando e obedecendo. Não saia do caminho. Vamos terminar e diga para o seu irmão assim, não saia do caminho.
Vamos aplaudir o nome do Senhor? Não estava bem.